Olá a todos, espero que sejam bem. Eu venho por meio desse vídeo apresentar mais um trabalho da 9ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica. E esse trabalho é intitulado A Participação Ativa nos Jogos Educativos, contrastes entre jogar e aprender na análise da eficiência de uma atividade lúdica. Eu sou um dos autores do trabalho, meu nome é Fábio Daniel Tavares, sou aluno do Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência da Unesp Bauru. Escrevi esse trabalho juntamente com o professor Dr. Aguinaldo Robson de Souza, meu orientador e professor vinculado ao programa. Inicialmente, a gente precisa discutir um pouquinho sobre o compromisso docente. Então a gente sabe que o ensinar ele não leva necessariamente à aprendizagem. E para a gente analisar se as nossas práticas estão levando à aprendizagem, nós precisamos de formas de mensurar o que o aluno sabe e o que o aluno está aprendendo. E para isso nós precisamos determinar quais estratégias vamos utilizar, dentre as várias que existem e estão vinculadas aí na literatura da área de educação. E quando a gente fala em usar jogos no ensino, nós também temos que pensar em todas essas questões. Trabalhar com jogos dentro da instituição escolar não difere desse contexto geral de ensino e aprendizagem. Então, para isso, para nós, como professores, precisamos relacionar vários conceitos teóricos, didáticos, pedagógicos. Se você for trabalhar com jogo, conceitos vinculados ao lúdico, para conseguir desenvolver propostas adequadas para gerar as aprendizagens desejadas. Uma opção para a gente se embasar nesse processo é por meio da literatura. No entanto, a literatura em relação ao lúdico, ela apresenta alguns problemas que precisam aí ser superados. Um deles, e o principal abordado aqui, se refere à questão da dificuldade desses trabalhos em discutir os seus resultados. Por exemplo, é comum o uso do termo participação ativa nos trabalhos publicados, fazendo alusão à aprendizagem. Então, se o aluno teve uma participação ativa no jogo, ele aprendeu. E, na verdade, nós precisamos de outros recursos, outras estratégias para realmente averiguar se aconteceu essa aprendizagem ou não. Então, o objetivo desse trabalho é discutir a participação ativa à luz da psicologia histórico-cultural, que, a priori, nos permite pensar nessa questão da participação ativa de duas formas distintas. Com o sentido do estudante atuar durante o jogo, realmente participar do jogo, e também o sentido dele atuar na aprendizagem. Então, será que esses dois modos, essas duas modalidades de participação estão conectadas? Sim ou não? E como pensar nisso, como avaliar isso? É o que a gente quer discutir aqui. Caminhando então para o conceito de participação ativa, a gente percebe que podemos compreender esse conceito de duas formas. Como um modo de atuar do aluno, e aí envolve ele participar ativamente da prática, e isso quer dizer que ele tem autonomia, tem independência, ele se envolve com a atividade, ele se mobiliza para conseguir avançar no jogo. Então ele apresenta uma predisposição para jogar. E também como condição de aprendizagem. Nesse caso, nós temos que entender a participação ativa como um elemento que vai estimular a aprendizagem do aluno. Então, para alcançar esse estímulo e fazer o aluno então se envolver, se mobilizar, nós precisamos pensar em duas questões. A relação professor-aluno, que envolve equilibrar a autonomia, a alegria, a disciplina, o diálogo em sala de aula. Então, requer de nós, enquanto professores, adotarmos um posicionamento mais horizontal com os nossos alunos do que vertical. E também pensar em como vai ser feita essa abordagem dos conteúdos. Ser feito de uma forma contextualizada, só por meio do lúdico, ou eu devo unir essas duas coisas? Então, também temos que pensar em como fazer essa abordagem. E a respeito do jogo educativo? O que a literatura nos traz de ideias e concepções? Então, na literatura já tem muito bem estabelecida quais são as vantagens e desvantagens do lúdico. E se coloca como elemento principal para se pensar numa proposta lúdica, seja jogo ou atividade lúdica em si, o fato de que no JE, o jogo educativo, ele é um produto construído a partir do equilíbrio entre suas funções lúdica e educativa. Então, portanto, nós temos que equilibrar o potencial lúdico da nossa proposta com os nossos objetivos de aprendizagem. Entretanto, embora esse seja o principal elemento,
Existem outras questões que têm que ser definidas para trabalharmos com jogos em sala de aula. E uma delas é, sem dúvida, pensar sobre a participação ativa. E para discutir a participação ativa no contexto do jogo educativo, vamos utilizar a psicologia histórico-cultural, PHC. Então essa teoria é embasada em alguns princípios. O primeiro deles é que ensinar e aprender são processos, ou seja, não é porque eu ensino conteúdo hoje que meu aluno vai deter o conhecimento completo desses conceitos. Além disso, ensinar significa também desenvolver as funções psíquicas dos nossos alunos. Então, portanto, a nossa prática educativa tem que ser voltada para o desenvolvimento cognitivo do estudante. E para isso é fundamental a interação entre aluno e professor. Nós, professores, somos o ente que detém o domínio do conhecimento científico e pedagógico para auxiliar o aluno nesse seu desenvolvimento, para que seja possível, gerar a aprendizagem. Até porque trabalhar com conceitos científicos é algo complexo, porque sua própria natureza é complexa. Então esse contato com um ser mais experiente é fundamental. Além disso, conhecer o estado atual de conhecimento do aluno e também saber delimitar o que ele está na iminência de aprender e o que ele está na iminência de dominar em termos de habilidades e capacidades cognitivas também é essencial. São essas questões, esses elementos que devem ser inseridos no jogo educativo. Até porque não se pode trabalhar o mesmo conceito sempre da mesma forma. Devemos mobilizar o estudante, fazê-lo aplicar diferentes habilidades e capacidades cognitivas para resolver situações de problema. E como transpor isso para o jogo educativo? Bom, para se trabalhar com o jogo educativo, nós temos de ter ciência do estado de conhecimento do aluno, temos que saber quais conhecimentos serão manipulados no jogo e de que forma, quais são as estratégias de mediação que nós vamos adotar para a atividade, então quando exatamente nós vamos interagir intencionalmente com o aluno, e por fim, mas não menos importante, qual a relação entre procedimentos e conceitos. Então, quando que eu sei que um procedimento que o aluno realiza está me dizendo, é um indício real, verdadeiro, de que ele está trabalhando os conceitos. Então, todas essas questões são essenciais de serem levadas em consideração na etapa de planejamento do nosso jogo educativo. De forma bem sintetizada, no planejamento do jogo educativo, nós precisamos pensar em construir uma proposta que tenha o potencial de colocar o aluno numa situação em que seja necessário ele mobilizar suas funções do psiquismo. Então o jogo ele tem que trazer alguma dificuldade para o aluno no sentido educativo, não só no sentido lúdico. Então ele tem que refletir sobre o conceito para de repente conseguir determinar qual é a melhor jogada. Então é esse tipo de situação que nós precisamos desenvolver no jogo. E daí surge uma outra questão também, que é como saber se houve essa aprendizagem. Então a questão principal para sabermos se essa aprendizagem está acontecendo ou não devido ao jogo, nós precisamos identificar, e aí, usando vários recursos para isso, se durante o jogo ou após o jogo o aluno muda o modo como ele age, como ele pensa, como ele sente o mundo. Ou em outras palavras, ele adquiriu um novo estado de conhecimento com o qual ele consegue fazer interpretações que antes ele não conseguia fazer. E para isso precisamos de referenciais teóricos para embasar a construção do jogo. Precisamos pensar na prática em si do jogo, então devemos pensar na praxis educativa e também devemos refletir sobre o fazer do aluno. Será que toda ação, todo procedimento que ele executa no jogo está diretamente relacionado à aprendizagem? Para responder isso, precisamos pensar no fazer do aluno no GE. Entendemos que o aluno, enquanto jogador, ele apresenta dois tipos de procedimento durante o jogo. Ele tem as manifestações lúdicas, que são indícios da função lúdica do jogo educativo, e tem também os procedimentos manuais, que são possíveis indícios da função educativa do jogo educativo. Então, bastante atenção nesse detalhe. Nem toda ação do jogador
quer dizer que ela revela que o aluno está aprendendo. Então não é tudo que ele faz que desenvolve, que o faz mobilizar suas funções psíquicas. Vai depender do tipo de ação. E isso vai ser determinado pelo planejamento do jogo educativo. Por isso que é essencial refletir e determinar o que cada decisão assumida pelo jogador vai representar em termos de apropriação de conceito. Então, se ele move uma peça de uma posição para outra, ele teve que pensar no conceito, por exemplo? Se sim, talvez o leve a trabalhar as funções psíquicas. Se não, ele não está trabalhando nenhuma função psíquica. É um simples movimento manual, sem pensar, sem refletir sobre os conceitos. Então, aí que vem a questão da participação ativa. Será que se o aluno só move uma peça e não pensa em nada, a gente pode afirmar então que ele teve uma participação ativa no jogo? Para responder essa pergunta, vamos observar o diagrama ao lado. Então, a participação ativa ela é entendida como um procedimento protagonizado pelo jogador. Utilizando o critério 1, que tem a ver com aquela separação que fizemos dos procedimentos do aluno no jogo educativo, entendemos que o fazer do aluno se divide em dois procedimentos principais, manifestações lúdicas e procedimentos manuais. Analisando esses dois procedimentos à luz da psicologia histórico-cultural, temos certeza de que toda manifestação lúdica não é critério para se analisar a aprendizagem. Ela tem a ver com a função lúdica do jogo e, portanto, vai determinar qual o nível de estímulo à aprendizagem. Então, ela estimula a aprendizagem, mas não a propicia propriamente. Quem vai fazer isso são os procedimentos manuais. Então, são através desses procedimentos que o aluno pode se desenvolver cognitivamente e aprender aqueles conceitos inseridos no jogo educativo. Portanto, são esses procedimentos que são os critérios que vão determinar, então, a aprendizagem. Por isso, é essencial, no momento de planejamento do jogo educativo, determinarmos quais ações, quais procedimentos o aluno realmente mostram que ele está mobilizando os conhecimentos, refletindo sobre os conceitos, aplicando os conceitos, e quais representam apenas manipulações dos objetos de jogo, sem qualquer reflexão, sem qualquer desenvolvimento. Com isso, chegamos às considerações finais. Então, a participação ativa não é comprovante de aprendizagem, embora é um fator que a estimule. Sempre devemos, então, associar a participação ativa a uma das funções do jogo. Ou seja, se eu vou escrever um trabalho ou vou aplicar uma prática lúdica em sala de aula, se eu for utilizar esse termo participação ativa, eu tenho que deixar bem claro. Estou falando participação ativa para indicar que os alunos estão estimulados a participar do jogo, né, estão, então, predispostos a jogar, ou eu estou deixando claro que a participação ativa tem a ver com o quanto eles estão trabalhando os conceitos no jogo e demonstram isso a partir dos seus procedimentos manuais. Também é importante observar que é possível vincular a participação ativa à psicologia histórico-cultural, mas com alguns devidos cuidados, porque a PHC ela não é nem construtivista nem interacionista, ela é um modelo desenvolvimentista, então um tanto diferente da origem, né, do termo participação ativa, que é construtivista. E por fim, algumas questões ainda ficam em aberto, tanto em relação à participação ativa quanto a outros conceitos. Essas são as referências utilizadas na construção do trabalho. Aqui deixamos elencadas algumas questões que ficam em aberto. A discussão mais prolongada e embasada em outros referenciais sobre os fazeres do aluno no jogo educativo e também a necessidade de mais trabalhos com foco na etapa de planejamento do jogo educativo. Quero agradecer à CAPES pela bolsa de estudos, a organização do evento e a todos que participaram e assistiram. Muito obrigado.